algumas questões de saúde, mas nossa semana passada eu falei sobre que estado de consciência é importante nós estarmos num certo estado de consciência enquanto nós praticamos uma autocura. Enquanto praticamos o tempo que nós temos de jornada de vida. E que postura nós nutrimos dentro de nós que a gente acaba compartilhando. Então, quando você se fortalece, está centrado, nós dividimos isso. Então, eu tive que vir aqui correndo e eu peguei um Uber. E aí, eu perguntei umas coisas do seu Uber, a gente deu risada e ele falou, é tão raro alguém sentar aí, estar de bom humor, tratar bem, perguntar. Eu não puxo nem conversa, mas é tão bom ter uma conversa. E o senhor ficou sorrindo o tempo todo, a gente falando da cidade natal dele, da viagem dele, das férias dele. Isso já influenciou o dia de uma pessoa. E ele falou assim, nossa, é tão bom ver alguém que está aqui tão educado com a gente. Por causa do dia a dia dessas pessoas. E aí, pensei, o que eu poderia falar hoje? E tem um outro fator que é, o que perturba isso no dia a dia? E que nós estamos expostos, e nossa geração nunca ficou exposto por isso. Nossa geração não conhecia Wi-Fi, internet, celular, mídia social. Então, existe uma poluição moderna. Então, semana passada falamos sobre uma inquietação humana que qualquer texto sagrado fala, que são os desafios da existência e o sentido e o nosso sofrimento e ilusão. Mas dessa vez a gente está vulnerável a alguma questão moderna que é interferindo no nosso campo eletromagnético. Nosso campo, ele consegue se nutrir, circular, aperfeiçoar através dessas práticas que estamos fazendo aqui. E para que a gente tenha um bom combustível, nossa alimentação, ela também ajuda. Então a gente está irradiando melhor, irradiando saúde. E medicina chinesa, ela é baseada em quê? Não é tratar a doença, é cuidar de você o tempo todo para que a doença cada vez fique mais passos distantes de você. Então é viver olhando hoje, o que eu posso fazer para continuar com o bem-estar ou melhorar? Só que se a gente tem essa influência das antenas? Eu moro num bairro que tem 4 antenas. Então eu uso o máximo de mecanismos de proteção. Então vamos pensar o que nós podemos fazer. Porque eu estava lá no cantinho e tendo que resolver uma situação pelo celular e não podia colocar, né? Então, em vez de colocar perto do ouvido, como eu tive que fazer, por lei, nos Estados Unidos, temos que colocar 3 palmos de distância. Então, coloque em viva voz. Vamos pôr um fone de ouvido conectado. Melhor do que aquele fone Bluetooth. Tem gente que fica o dia inteiro com aquele fone porque fala que é prático. Mas esse Bluetooth, ele influencia. E se ele está numa caixa metálica, que é o carro, com o Bluetooth ligado, ele rebate o metal e volta. Então você está bombardeado, tomando um banho desse magnetismo inflamatório para o nosso sistema e que vai fazendo buracos no que a gente chama de weight, que nós temos um campo de proteção e que se esse campo não está fortalecido, forma buracos e a gente fica vulnerável. Eu estou vendo a cara de vocês, porque está todo mundo pensando que como que eu faço que eu moro num prédio? Em cada andar, as pessoas têm quantos eletrônicos? Isso inclui micro-ondas, geladeira, tá? Isso inclui tudo. Então, o que a gente pode fazer para suavizar isso? Desligue o Wi-Fi quando não estiver usando. Tira da tomada. Depois coloca. O celular já tem uma estratégia para você consumir pelas operadoras, porque ele demora para ligar. Isso é proposital, tá, gente? Mas mesmo assim, tenham paciência. Desliguem o celular quando não estiver usando. Porque se eu carregar o celular aqui, quando estiver usando, ele vai fazer o quê? Micro-ondas aonde? No meu útero, no meu ovário, nos meus intestinos. Se eu estiver carregando o meu celular
como muitos americanos fazem e as mulheres prendem no sutiã. Eles estão vendo formatos de tecidos alterados que estão bem do lado onde a pessoa usa. Vocês sabiam disso? A primeira vez que eu vi isso foi em 2019, com 2 neurocirurgiões da Suíça. Nós estávamos numa reunião e eu perguntei, clinicamente, na prática, na cirurgia, o que vocês estão encontrando? Eles falaram, oficialmente não podemos falar, mas estamos impressionados com a quantidade de tumores em áreas que não eram identificadas. E que essas áreas não fazem nenhum sentido fisiológico ou alteração, mas essas massas, elas estão sinalizando alteração, mas não podemos afirmar e no momento não temos publicações para afirmar. Mas é um alerta interno. Quando a gente procura publicações, é importante que vocês tenham as próprias opiniões, porque tem aqueles que dizem não faz sentido e tem aqueles que falam que fazem sentido. Tudo que é dito aqui, não abram mão de ter as próprias opiniões, porque tudo é livre-arbítrio. Porque eu tenho pessoas que estão com gerações de... tem uma senhorinha, mãe de uma amiga minha, somos amigos há 38 anos. Ela vai fazer 99 agora e é uma cadeirante há mais de 30. Os médicos disseram que ela não tem 5 anos de vida. Mas ela, com atitude e postura na vida, ela também gerou transformações, mesmo exposta a tudo isso, mesmo com uma deficiência grave, e ela está ali. Então, o entorno, o amor, o cuidado, a alimentação, ela terá resiliência, isso também é remédio. Então, como nós, tem certos aspectos que não temos como remediar, porque todos nós estamos expostos, não tenho como fugir de tudo isso, usem com sabedoria. Porque os estudos também estão falando, os psicólogos, como está tendo alterações psicológicas, neurológicas nas crianças em países desenvolvidos que elas já desde pequeno usam equipamento eletrônico. Então vocês, como pais, avós, provavelmente aqui, muitos já com seus netinhos, interajam e mostrem as brincadeiras infantis que nós tínhamos. Criem outro entretenimento. Criança pode ter maior dificuldade de quebrar um ovo, mas faça disso uma brincadeira. Deixe tomar chuva, deixe melecar, deixe sair correndo e rolar na grama. Mostre o que era rolemã ou conversar numa latinha sem fio. Né? Mostre como que era o universo de vocês para que, mesmo que eles não pratiquem, eles vão conhecer o que era alegria para vocês e vão poder também fazer o livre-arbítrio. Vão poder também escolher. Porque essa herança que vocês podem passar, porque se vocês não passarem para essa geração, vai ser uma geração que desconhece o que era uma alegria simplesmente de subir numa árvore e pegar uma manga, pegar uma goiaba. Então, encontra a oportunidade de levar em sítios, em fazendas, e mostrar como crescem as coisas. E eu lembro que minha irmã disse assim para mim, eu fico preocupada com essa vida moderna, né? Ela mora nos Estados Unidos. E a influência dessa vida americana, né? Que é tão diferente de eu ter crescido acampando na praia, indo no sítio. Eu falei, faça o mesmo que aprendeu e adapte. Então ela começou a fazer o quê? Comprou uma barraca e vai no campo, ensinou minhas sobrinhas como pescar, ensinou brincadeiras, eles jogam baralho, e faz o possível para se distanciar de TV. E hoje elas não se interessam. Não gostam de comer em restaurante, querem comer em casa. Os pratos que elas adoram, elas querem aprender a fazer. Então, há uma diferença enorme que gerou uma pequena oportunidade que você oferece. E a minha mãe, que ainda está com vigor, a gente acabou de voltar do interior, e tudo que a gente foi ensinando a cada ano, levando meus sobrinhos lá, que moram aqui, eles também tomando banho de chuva e sempre correndo e se lameando, eu já estou com 22 anos. Mas mesmo assim, esse contato com a natureza faz com que eles reconheçam de que há uma influência muito grande na mente deles, nos hábitos deles, quando eles estão em contato com o mundo tão virtual, para não se transformarem de uma forma tão
avatar, tão distante da conexão da empatia. Então, esse lugar, esse momento, ele ajuda a gente a lembrar que podemos fazer novos amigos. Então, meu pai, quando estava com 70 anos, ele disse assim: eu estou triste porque mais um amigo morreu, quase não sobrou amigos. Eu falei assim: e você está triste? Eu vou ser o próximo. Eu falei assim: decente, pai, eu acho que o seu problema é outro. Eu falei: qual? Falta novos amigos. Então, vai procurar onde você pode achar novos amigos. E aí os vizinhos frequentavam a igreja do bairro, ele começou isso, se tornou uma pessoa ativa, resolveu pintar o cabelo, trocou logo. Ele tinha um momento lá de fazer o bingo, de falar com os políticos para beneficiar questões do próprio bairro. E ele já faleceu, já tem quase 4 anos, todo mundo ainda sente muita falta e lembra da forma alegre, a forma expandida, de experimentar coisas novas, né, do pai, né? Então, é uma coragem interna, na idade dele, querer fazer novos amigos também. Dito isso, mesmo que nós estejamos expostos, em vez de comer o que é descascado e comer o que é embalado, em vez da gente, às vezes, nós fazemos opções de colocar para dentro de nós aquilo que justamente nos enfraquece. Mas você, prestando atenção e tendo consciência, você vai aprendendo a gerenciar esses vícios. Você vai aprendendo a, em vez de se julgar depois, ou olhar o brigadeiro e falar assim: nossa, essa gordice, coitada da minha diabetes, não façam isso com vocês. Porque lembra que eu falei da frequência, da energia? Como é que vocês vão falar isso? É uma energia também que vocês estão atacando. Não precisa só ser só de equipamento eletrônico. Então, quando você fizer, não adianta brigadeiro light, brigadeiro de inhame, vai satisfazer aquele desejo infantil? Então, pega um só naquela semana, olha para ele e lembra de todas as coisas boas da avó fazendo e você enrolando. Prepara junto com os netinhos e come aquele pedacinho, né? Sem se maltratar. Mas lembre-se, quando chegar o nosso momento fatídico, que todos nós podemos chegar nesse momento, a gente olha para ele sorrindo. Porque não tem arrependimento, nós não éramos vítimas, nós escolhemos, nós estávamos conscientes e a gente fez o nosso melhor e aproveitou nossa existência. Então, é o recado de como, daqui em diante, negociem com o mundo. Porque é fácil falar que é um mundo de guerra, um mundo de violência, um mundo de sofrimento, e ficar o dia inteiro escutando essas reportagens cheias de drama, né? Mas a gente pode estar aqui observando uma série de outras coisas. Então, entre vocês também, combinem passeios, saiam, façam grupos, vão fazer uma atividade, façam um piquenique, façam... Está cheio aqui em São Bernardo, lá no Riacho Grande, né? Para ir no pesqueiro. Ah, não quero pescar. Não precisa, vai no pesqueiro que está no meio da mata. Né? Então, são muitas sugestões, desenvolvam elas para vocês terem a melhor partida. Porque uma coisa, a ciência já disse há muito tempo para mim, eu sempre digo ciência porque parece uma coisa assim. Sério, será possível? A gente tem que provar, né? Então, podem pesquisar. Eles descobriram que quando as mulheres andam com os homens, ela não produz esse hormônio. Quando as mulheres, os homens andam com os homens, eles também não produzem. Mas as mulheres, quando andam com as mulheres, elas têm mais longevidade. Quem tem amigas de longa data vivem mais. E as mulheres socialmente praticam mais isso. Essa é a porcentagem desse lugar. Então, homens, se vocês querem, entendeu? Se vocês querem continuar aqui, façam como o meu pai. Ele fez mais amigos, fez mais amigas, viveu 86 anos dirigindo, brincando, conversando, e ele só foi quando todo mundo passou essa crise do Covid. Mas levou ele da mesma forma que ele desejou, que foi da mesma forma da mãe. Eu quero rápido para dormir. Ele pedia isso há 20 anos. Então o pedido aconteceu. Foi rápido e foi dormir. Então a gente vai lamentar, não tem que lamentar porque ele nunca lamentou.
Então, ele deixou essa mensagem para mim, eu queria partilhar essa experiência de ver as pessoas envelhecerem e terem a oportunidade de fazer o que vocês estão fazendo, né? Se abrindo para algo que pode trazer muito mais prazer, mais alegria e trazer um bem-estar e vocês poderem multiplicar. Então,